Que Deus te levou
Jeremias, irmãos, no capítulo 18 de Jeremias, nós vemos que Jeremias, ele fala que assim como o barro nas mãos do oleiro, assim é o povo de Israel nas mãos do Senhor. Aí ele diz, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Aí Deus estava dizendo, se vocês é como o barro na mão das mãos, eu quero fazer com vocês do meu jeito. Eu quero que vocês estejam no centro da minha
Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu os visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Deus fala através do profeta Jeremias: olha, porque assim diz o Senhor, depois que passaram 70 anos de cativeiro, porque Jeremias habitou, depois que passaram 70 anos, eu vou visitar vocês. Aquele período Deus para, irmão, de falar para aquele povo. Aquele povo não ouve a voz de Deus. E quando Deus volta e fala: olha, depois que passar 70 anos, eu vou visitar vocês e vou trazer vocês de volta. Ou seja, isso é necessário que vocês passem para que vocês dêem valor à minha presença. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nunca foi a vontade de Deus de salvar o seu povo, mas era necessário, porque Deus deseja a minha e a tua presença a todo momento. Deus deseja. Jeremias disse: olha, Deus vai visitar vocês depois que cumprir os 70 anos. Eu vou cumprir sobre vós a minha palavra, porque ela é boa. Eu vou trazer vocês de volta a este lugar. E no decorrer, irmão, deste tempo, Jeremias continuou orientando, escrevendo carta para aquele povo, escreveu uma carta para aquele povo, e fala para eles: olha, construam casas, plantem suas vinhas, prosperem, cresçam, construam casas. Ou seja, o tempo vai ser longo, mas não se preocupe, vocês têm que trabalhar, porque vocês vão ter que comer durante esse período. Vocês têm que construir a sua casa, vocês têm que dar continuidade à sua vida, independente da circunstância. Ou seja, não pare, continue caminhando, porque vai chegar o dia que Deus vai tirar vocês de onde Ele permitiu que vocês
com alegria, colhendo em alegria, semeando em lágrima, colhendo em alegria. Aí o Salmo diz o quê? Quando o Senhor trouxe o cativeiro, se voltaram a Sião, estavam como quem? Sonham. Agora eles voltam sorrindo, estavam sonhando. Quem sabe eles pensavam, será que nós vamos acordar? Será que isso é realidade? Irmãos, quando Deus começar a trabalhar na sua vida, na vida dessa igreja, você, quem sabe, vai olhar para a situação que você se encontrava e vai dizer, olha, parece que não é realidade, parece que é um sonho. Mas se você estiver dormindo, começa a despertar, porque não é um sonho, é realidade, é a palavra de Deus. Aonde olhava, parecia que nada ia acontecer, que tudo estava acabado, que estava perdido. Aí eles olham e dizem, olha, parece que estamos sonhando, mas eu quero dizer, igreja, não é um sonho, é realidade. Aquilo que você olha e diz é impossível, para Deus tudo é possível, não vai acontecer. Deus está dizendo, se eu ordenar, minha palavra vai, porque eu ainda sou Deus que te chamei, ainda sou Deus que te escolhi, ainda sou Deus que te coloquei aqui neste lugar, diz o Senhor. Eita, Deus tremendo! Glória a Jesus! Glória a Deus! Parece que estamos quando quem sonha. E assim, irmãos, quando Deus começa a trabalhar, aí ele diz, olha, no versículo 2, no capítulo número 126, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. A palavra de Deus começa a entrar e restaurar a alegria daquele povo. Onde havia choro, agora tem risos. Ah, Deus! Aonde havia choro, agora tem risos. Quem sabe, irmãos, você tem chorado. As tuas noites têm sido longas, mas eu ainda creio num Deus que seca as lágrimas e nos faz sorrir novamente. Aleluia, o teu choro, irmãos, eu não sei o que provocou, mas eu sei um Deus que pode secar estas lágrimas e que pode fazer você voltar a sorrir, como fez na vida daquele povo. Permitiu que viesse a prova, mas é o mesmo Deus, irmãos, que tirou da prova e fez
que quer mudar a situação, que quer virar cativeiro, que quer mudar a história pela palavra de Deus. Abre a tua boca e glorifica o nome dele. Enquanto você glorifica, Deus age. Enquanto a igreja glorifica, Deus trabalha. Desperta a igreja do Senhor. Deus está falando comigo e com você neste lugar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas, sim, fez o Senhor por nós, eles responderam. E é por isso que nós estamos alegres, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Estávamos assolados, mas hoje não, o Senhor fez nos regressar. E se nós olharmos ainda para o versículo número 4, ele diz: olha, faz-nos voltar outra vez ao Senhor, do nosso cativeiro, como as torrentes do Negueb. Irmãos, o Negueb é um deserto lá da Judéia, um dos piores desertos, onde as pessoas olham e só vê sequidão, onde as pessoas olham e dizem: daí não sai mais nada. Tudo na palavra de Deus tem um significado, tem um sentido. Não é, irmãos, aleatoriamente que a palavra de Deus está ali, não. Ele diz: olha, como as torrentes do Negueb. E aquele deserto, irmãos, era um deserto onde as pessoas leram o deserto, onde as pessoas olham e é seco. Porém, em tempos, quando chove naquele lugar, aí a água começa, irmãos, a descer naquelas montanhas. E aquele vale, aquele lugar, aquele deserto assolado, onde as pessoas dizem: aí não tem vida, aí não tem mais vida, aí não produz nada. Quando aquelas águas começam a descer como enxurradas, começam a formar aqueles riachos, e começa, irmãos, a descer molhando aquela terra seca. Ah, irmãos, aquele deserto onde não tinha mais vida, não tinha esperança, começa, irmãos, a brotar, começa a florescer. Essa é a grande peculiaridade. E começa, irmãos, a colocar ali, a brotar e a surgir flores, irmãos, lindas e maravilhosas. Flores que você não encontra em outro lugar. É assim que Deus começou a falar no meu coração, que Ele pode trabalhar nas nossas vidas dessa forma. Glória a Onde Deus. as pessoas dizem: não tem jeito, acabou, está deserto. Aí, irmãos, Deus começa a agir. Quando nós falamos de água também, nós vemos o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele disse lá no livro de João, que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu creio nisso. Da mesma forma, irmãos, que acontece, irmãos, vamos dizer, um milagre da parte de Deus naquele deserto florescendo. Do meu interior, Deus pode fazer fluir rios. Do teu interior, daquela causa, daquela vida, daquela situação, aonde está deserto, aonde não tem esperança, aonde as pessoas olham e dizem que não tem jeito, quem sabe no teu casamento, no meio da família. Hoje é dia de Deus trabalhar e Deus agir e dizer: olha, eu vou fazer no deserto do Negueb, que não tinha esperança, eu quero esperança, aonde não tinha vida, eu coloco vida, aonde diz: não vai dar certo, Deus diz: me dá a última palavra. Glória a Deus. Eita, glória! A última palavra ainda do Senhor. Glória a Deus. Ainda do Senhor. Como as torrentes do Negueb, Senhor. Eu quero que seja assim. De repente, irmãos, onde não há esperança, começa a surgir vertentes de águas que jorram. Onde não tinha vida, começa a ter vida. E Deus é esse, irmãos, que faz na minha e na tua vida desta forma.
Ajudante. A gente já tem nossa roupa de mendigo. Eu e a Débora, a roupa aqui amassada, lá que a gente tem que ajudar. Reconstruir. Aí ele fala, dá vontade de derrubar tudo e fazer de novo. Porque às vezes construir é mais fácil. Reconstruir é difícil. E aquele povo, eles tinham que voltar, eles tinham que, além de reconstruir, eles tinham que semear. Se eles fizessem comer, eles tinham que semear. Então eles disseram, olha, semeando em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Porque semear é difícil, mas quando chega, irmãos, o dia da colheita. Então, independente da dificuldade que estiver na minha e na tua frente, continue marchando, continue caminhando, continue semeando. Glória a Deus. Eu nunca trabalhei em roça, irmãos, mas os meus pais viveram muito em sítio. Minha família são pessoas que vieram de sítios. Depois foram para a cidade. Então eu sei como que é semear. A minha mãe, ela plantava muito feijão. Muito feijão. Eu amo feijão. E comprava um pacote de feijão, pastor. E começava a semear naquela terra. Eu sou do Nordeste, não dá nem para perceber. Né? E começava a semear naquela terra. Com aquele pacote de feijão, missionário. Dava, irmãos, aquela roça que chama lá inteira ali de feijão. E a colheita era grande. Era difícil semear naquela terra. Era uma terra dura. Era complicado. Mas a alegria da colheita era fartura para o ano todo. Então, dependendo da dificuldade, comece semeando. Porque quando você semeia, Deus rega pelo poder do Espírito Santo. Semeie coisas boas, porque Deus rega. E quando você começar a colher, Deus tremendo, a colheita vai ser farta. Eles começaram a semear, chorando, se semeia lágrimas, vai cegar com alegria. Vai cegar, irmãos, com alegria. Eles semeavam não só, irmãos, porque eles não, mas eles tinham que se alimentar. Já vou encerrar, irmã. Ele levou a preciosa semente andando o quê? E chorando. Isso, todo mundo isso chorou. Levando e andando e Chorando. porque não era fácil. Você imagina estar ali andando e chorando. Mas eu disse andando. Eles não estavam prostrados, chorando, deitados, chorando, lamentando, chorando. Eles estavam marchando, Glória a Deus. caminhando e chorando. Posso estar chorando, mas eu vou andar. Posso estar chorando, mas eu vou caminhar. Posso estar chorando, mas eu vou prosseguir. Essa é a palavra, independente das circunstâncias, é para prosseguir andando. Glória a Deus. Oh, Jeová de glória! Andando! Ah, mas eu estou chorando. Às vezes as pessoas, eu já tenho meio século, não parece, mas é verdade. Olha aí, às vezes pensa, é verdade. Pensa assim, nós somos as pessoas frias e secas, não. Não. É que a circunstância nos faz ser forte. Porque nós somos fortes, não, mas a nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está difícil, mas é andando chorando. Glória a Deus. Andando, não prostrado. Não se rendendo, se entregando. Se você
A dor, a tristeza da semeadura nunca será maior do que a alegria da colheita. Glória a Deus. Pastor, estou passando, pastor. Aleluia. A última vez que eu ministrei aqui, irmão, nós falamos sobre estéreo nenhum. Estéreo, jejum, oração. E a palavra é, irmãos, a dor da semeadura nunca será maior do que a alegria da colheita. Se coloque de pé mais uma vez, eu vou estar passando o microfone do pastor. Santíssimo Deus, poderoso Pai, te glorificamos, ó Deus, por mais esta noite, por esta oportunidade rica que o Senhor nos concede. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Que a tua palavra, ó Deus, regada pelo teu divino Espírito Santo, venha surtir efeito nas nossas vidas. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Gosto muito da passagem do Castigo Abimônico, ele é muito didático, ele tem permutações. E Deus vem fazendo essas promessas, nossa missa, né? Irmã Fátima primeiramente ministrou hoje. Se os irmãos olharem no livro de Ageu, vocês vão perceber que algumas pessoas, mesmo diante da promessa, mesmo diante de toda a possibilidade de ter uma vida feliz, não viveram. Então Deus concede a oportunidade, Deus concede a graça, nós temos que ter a ousadia de passar pelas oportunidades que Deus nos concede. Amém, irmãos? Glória. Queridos, rapidamente, nós só falar com os irmãos, dois avisos bem rapidinho, deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Show? Foi? Passou? Olha, irmãos, nós vamos ter um azar para lidar, tá bom? Arrecadação de roupas, calçados, acessórios. Pode procurar a nossa irmã Glória, ela vai estar te orientando. E todo aquilo que você doar, vamos conseguir, ainda vai ser revertido para o nosso caixa da Miligrado. Amém, irmãos? Amém. Então, ó, dá uma olhada. Sabe aquela roupa que você fala assim, quando eu ficar mais magrinho, eu vou usar? Traz para cá para o magrinho usa. Agora que eu fiquei mais magrinho, sabe aquela roupa que era mais cheinho? Deus também traz, tá bom? Mas nós só fazer uma live. Eu vou falar só porque eu quero falar. Mas eu sei que vocês não vão fazer isso. Não é aquela meia furada, aquela pinça de baixo da roupa, não. É uma roupinha boa. Que você não usa, não. Você gosta de outro. Você tem outro que vai fazer. Traga essa daí. Amém, irmãos? Amém. Amém. Você que vai doar também, fica atento no dia de quem for vender, para você vir e pegar uma boa promoçãozinha aí. Vai ter promoção, né, Glória? Tem promoção, né, Glória? Aleluia. Outro recadinho, irmãos, bem rapidinho. Dia 2 de dezembro, nós temos reunião com obreiros e líderes aqui. Dia 2 de dezembro, no sábado, nós temos reuniões com obreiros e líderes. Lembrando também, irmãos, que nós sábado agora teremos o nosso último encontro de superintendência, a Igreja da Antártica, às 19 horas. Os irmãos têm percebido, irmãos, que as nossas reuniões de superintendência estão marcadas para as 19 e elas começam às 19. Então esteja lá 10 minutos antes para se organizar, e às 19 horas nós começaremos a nossa reunião de superintendência. Amém, irmãos? Amém. Amém? Podemos orar, podemos agradecer a Deus, agradecer a nossa irmã Alfebrax, pelo culto, pela direção, a nossa irmã missionária Fátima. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer a Jesus, irmãos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Muito obrigado pela tua graça, bondade, favor e misericórdia. Pedimos que o Senhor venha cada vez mais falar conosco, nos ajudar. E essa restauração que nós ouvimos aqui, essa palavra que o Senhor deu na nossa vida, ela recai sobre nós, ela recai sobre a nossa casa, ela recai sobre a nossa fé, ela recai sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E no final, Senhor, nós possamos ter a alegria de permanecer na tua presença. Senhor, no mesmo dia que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. Se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia,
Assim, Pai, nós oramos, te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora para todos, sempre vamos dizer juntos. Amém. Vamos dizendo a paz do Senhor Jesus, Pai, Senhor, que Deus te abençoe.